Graça e paz, meus queridos. Estou aqui, para mais um vídeo para vocês. Nós vamos continuar aprendendo a respeito das alianças de Deus e nós vamos continuar hoje falando da aliança de Deus com quem? Com Abraão. É isso que eu quero trazer para vocês. Nós vimos a promessa de Deus para Abraão, a aliança feita entre Deus e Abraão. E olha que coisa interessante. Nós vimos que essa aliança ela tem um cumprimento físico, um cumprimento espiritual. Ela tem um cumprimento físico, que era transformar o filho de um idoso e de uma idosa estéril, transformar esse casal, e que os filhos deles seriam mais numerosos que as estrelas e seria dele a descendência de uma grande nação. Então a gente viu isso aqui. Esse é o cumprimento o quê? Físico. Que é o quê? A construção da nação de Israel, do povo de Israel, do povo judeu. Então, isso a gente tem que ver. E hoje nós vamos ver como Deus faz o seguinte, como houve esse engrandecimento, como houve toda essa situação, como cresceu. Aí a importância, sabe? Eu vejo que muitos irmãos lendo a Bíblia, chega na hora da genealogia, o cara olha, fala... e pula. É assim com a genealogia de Jesus, é assim com a genealogia de Abraão, só que não entende que, se você entende a genealogia de Abraão, você vai ver o cumprimento físico dessa promessa, dessa aliança de Deus com Abraão. Então é muito importante você saber estudar a Escritura, você saber interpretar a Escritura para que não cair em conversa fiada, de que o importante aqui foi o milagre de Deus transformar um idoso e uma idosa estéril em pai e mãe. Isso, pessoal, é o menor milagre do que aconteceu aqui. Porque se nós vermos o que acontece, realmente nós vamos ver que o que acontece aqui é grande para todos, não apenas para esse casal que tinha vontade. Qual era a mágoa de Abraão? A mágoa de Abraão era não ter um descendente, era não ter. Ele falava que quem herdaria as coisas dele, tudo muito bom, Senhor, mas quem vai herdar as minhas terras, as minhas posses, é o filho do servo, é o meu servo. Por quê? Porque a mulher era estéril, ele já estava velho. Olha só, foi ótimo para a vida dele, porque naquela época, um pai que não tinha uma descendência, era perigoso até ele amanhecer com o pescoço, porque era tido como se ele tivesse cometido algum pecado, estivesse sobre alguma maldição, e com isso acabou a linhagem dele. Isso era muito sério. Para um homem como Abraão não ter um filho, era o maior desgosto da vida. Então foi bom para ele, foi um milagre na vida dele. Isso mostra que o Senhor sustenta aqueles que o seguem, que cuida dos seus filhos, como cuida de mim, como cuida de vocês, que hoje nós somos os Abraões dessa terra, não pelo fato da esterilidade acabar, mas pelo fato de sermos instrumento dos planos de Deus, cristãos verdadeiros que pregam a palavra de Deus, que pregam o evangelho, não por causa das pequenas bênçãos, das bênçãos menores. Então ele teve a satisfação pessoal dele, como nós temos todos os dias. Os milagres que acontecem, os livramentos. Mas o importante mesmo, o milagre aqui na história de Abraão, é o que? A gente vê de Abraão até o resto da Bíblia, todo o cumprimento, tanto físico quanto espiritual. O físico, nós vamos estudar hoje. E o espiritual é o novo céu, nova terra, que nós vamos estudar lá no final da Bíblia. Nós vamos estudar aqui também, que é o cumprimento, novo céu, nova terra. Nós vamos ver Abraão lá em Apocalipse. E para a gente ver, para você interpretar corretamente, se você quiser, nós temos o Seminário Teológico Nascido de Novo. Está de portas abertas para você vir estudar com a gente. Vem conhecer a nossa formação completa em teologia. Link está aqui na tela ou está aqui na descrição do vídeo. Vem estudar e aprender a interpretar a Escritura com a interpretação correta. Porque não existe mentira maior criada por Satanás de que cada um tem a sua interpretação da Escritura. Isso é o maior perigo que pode acontecer na vida de um cristão. Então agora, primeiro, nós vamos entender o cumprimento dessa promessa. De Abraão, nós já falamos, nasceu um rapazinho que ele não soube esperar, então ele fez uma trama aí para ele ter relação com a serva da esposa. Nisso nasceu Ismael. Depois ele teve relação com a sua esposa, nasce Isaac. Isaac mais novo que Ismael. Imagina o que
esse Ismael não fazia com Isaac. A Bíblia fala em chacota, fala em maltratar, mas na realidade a posição de Ismael, mesmo sendo um filho da serva, ele estava reivindicando a primogenitura dele. Já imaginou se este filho da serva, que é o filho do erro, é o filho do pecado, é o filho daquele que não soube esperar, herdasse tudo o que fosse de Isaac? Você já imaginou isso? A descendência deveria vir por Isaac. Então Deus cumpriu a sua promessa. E aí Isaac, ele tem 2 bambinos, coisinha mais fofa do mundo. 2 filhos. Primeiro Esaú, e de Esaú descenderam os edomitas, que lá em Números, lá na frente, eles não vão deixar o povo passar, lembra? Ou seja, vai pisar no calo. E o segundo filho era o bebezinho da mamãe. Era aquele preferido pela mãe, que era quem? Jacó. Jacó é conhecido como trapaceiro ou suplantador, porque ele passou muitas de trapaceiro, erroneamente falam que ele deu um golpe no irmão para roubar a primogenitura do irmão, e por outro lado, suplantador, porque sempre que tentavam passar a perna nele, ele conseguia se resolver. Então ele é conhecido assim. Os 2 filhos já brigavam desde o ventre da mãe, a ponto da mãe orar: olha, Senhor, será que meus filhos vão brigar desde antes de nascer? Dizem até que eles lutavam para nascer primeiro, que eles tinham consciência da primogenitura deles. E aí o primeiro que nasce é o primogênito, tem o direito de toda a herança do seu filho, do seu pai Isaac, será o chefe da família, tem o direito de governar o irmão, inclusive. Quem nasce primeiro é Esaú, ruivo, peludo e um menino rechonchudo e forte. Tipo eu, assim, gordinho. Rechonchudo e forte. E aí vem agarrado na perna dele quem? Jacó. Mostrando que eles contenderam até o último minuto. E Esaú era o homem de cólera, era o homem colérico, que respondia, vivia pela emoção, vivia pelo ímpeto, ouvia a carne, vivia pelo que via, pelo que queria, que tomava o que queria. Era caçador, era lutador, ele ia para o mato, ia caçar, ia pegar. E Jacó não, Jacó ele já estava mais familiarizado com os negócios do pai e da mãe, era o queridinho da mamãe, o bebê da mamãe, o filhinho da mamãe, não era o fortão, já era mais tranquilo. Esse era Jacó. Aí o que acontece? Esaú sai para o mato, aí ele chega com fome, Jacó tinha feito um cozido de lentilha. Esaú, me dá esse cozido. Jacó falou, não, vamos fazer o seguinte, eu te vendo. O que você quer? Me dá a tua primogenitura. Ele deu o preço, Esaú comprou. Por isso que eu não concordo que chamei ele de trapaceiro por este motivo. O fato dele fazer simpatia no negócio de água das ovelhas mais para frente é uma outra coisa. Aí ele compra a primogenitura do irmão, porque o irmão troca a primogenitura, todos os direitos. A bênção, tudo que o pai tinha, tudo ele entrega para Jacó. E aí eles fazem de conta que esqueceram isso. Aí quando o pai está numa idade bem avançada, já está cego, já está fraco, está no leito de morte, o pai, eu quero comer um ensopado de caça. Esaú pega o seu arco e fupe para o meio do mato para caçar, para trazer para fazer a última refeição do pai. A mãe de Jacó, muito esperta, o que ela fez? Veio, cobriu seu filho com pele, fez um ensopado, falou, leva para o teu pai, toma as bênçãos que são suas. Aí ele foi lá, Isaac foi lá, pôs a mão, viu que ele era peludo, falou, e abençoou Jacó no lugar de Esaú. Aí o mundo caiu, né? Aí ele teve que fugir lá para a casa de Labão, onde a gente conhece a história, 7 anos para casar com uma, aí casou com a outra também, 7 anos trabalhando, preso lá com o parente da mãe, a gente conhece toda essa história, né? Então aqui a gente vê o quê? A linhagem. Jacó poderia ter sido morto por Esaú ali, porque ele era o forte. Ele não pensava que ele vendeu a primogenitura. Então, para todos os efeitos, para Esaú, Jacó roubou minha primogenitura. Que não é bem assim. E aí a gente viu o quê? Que nós tivemos a descendência. E a descendência dali, olha, Esaú foi o pai dos edomitas, Jacó teve Diná, Zebulon, Isacar, Judá, Levi, Simeão, Rúben. Rúben teve 4 filhos. Simeão, 6 filhos. Levi, 3 filhos. Judá, 5 filhos. Isacar, 4 filhos. Zebulon, 3 filhos. E aí vem José, que teve Efraim, Manassés. Benjamim, que teve 10 filhos.
Aí teve Dan, Naftali, um filho teve Dan, 4 filhos teve Naftali, Gade, 7 filhos, Asser, 5 crianças. Então, de todos esses, descenderam uma grande nação. Uma grande nação. E como essa grande nação foi parar no Benedito do Egito? E aí? Como essa nação foi parar no Egito? É disso que a gente vai tratar no próximo vídeo. Porque, pessoal, olha só, nós vimos que Deus cuidou da descendência de um homem estéril, que era Abraão. Olha quanta gente descendeu dele. Olha quanta gente veio dele e se tornou uma grande nação. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E no próximo vídeo a gente vai entender como que essa turma foi parar lá no Egito para ser escravizado. Que daí nós temos a história de Moisés para a gente aprender. Amém?